1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo ele vem trazendo algo que nos nossos dias tem também sido muito corriqueiro, como a idolatria, e o culto de demônios. Ele fala assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha só, isso aqui é algo muito interessante. Nós temos que observar e compreender o que é que o apóstolo está falando. E ele começa falando sobre que nós devemos fugir da idolatria. E ele diz aqui, falo como a entendidos, ou seja, aqui ele está falando como pessoas que entendem as coisas e que nós devemos julgar essas palavras, o que significa, que adoração, que culto a demônios é esse. Aí ele vem falando aqui da participação da pessoa com Cristo, Aí ele vem falando do cálice da bênção, que é a Santa Ceia, vem falando da Santa Ceia, vem falando do sangue de Cristo que foi derramado, vem falando do pão, que Jesus diz que ele é o pão. E aí, se você participa do pão de Cristo, do cálice de Cristo, ali nós estamos firmando nossa fé em Jesus. E aí, ele vem falando porque nós não podemos servir a Deus e servir a outras coisas. Agora, irmão, nós temos que compreender que demônios, que idolatria é essa? Aqui não está falando de uma mera idolatria, de uma imagem, não. Tem a ver, sim, isso aí também, mas principalmente aquilo que tem dentro do coração de cada um de nós. Porque se nós professamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós devemos viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Você pode falar assim, mas isso aí é muito radical. Não, não é. Sabe por quê? Veja só. Veja as palavras de Jesus. Compare tudo que Jesus Cristo falou e nos ensinou e está registrado nos evangelhos. Tudo ali que está registrado nos evangelhos são as passagens, mas também tem as partes principais, entre as quais Mateus foi o que teve assim um pouco mais de escreveu, porque vivia ao lado de Jesus. E João também escreveu porque acompanhou e teve um momento assim muito íntimo na presença do Senhor. E outros fizeram com base em relatos, pesquisas, mas nada disso tira a veracidade. Então tudo isso aqui é o que nós devemos buscar. Irmãos, a idolatria no coração do ser humano é algo muito sério, porque ela vai além da compreensão humana que nós temos. Por exemplo, a pessoa que se auto-idolatra é aquela pessoa voltada para as questões mesmo pessoais. Ela acha que tem capacidade de crescer, de viver, ela confia na sabedoria, no entendimento. Isso é uma forma de idolatria, e tantas outras.
E tudo isso, toda essa questão de idolatria é algo que é colocado dentro do coração do ser humano e o principal, a principal fonte é demoníaca. Por quê? Quem pecou? Quem colocou o pecado no mundo? Vai através de quê? Através de quem? Através do orgulho, sabe? Do orgulho de um ser criado por Deus, e estava lá com Deus, mas pecou, orgulho, e por causa do orgulho ferido, começou a querer distorcer a palavra de Deus. E consegue distorcer em alguns pontos, aí quando as pessoas são enganadas, pela distorção, pela falta de entendimento da palavra de Deus. Tudo isso gera idolatria. Tudo isso gera uma questão de conflito. E eu e você temos que nos afastar, fugir dessas coisas. A palavra de Deus fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Então, se nós estamos participando de qualquer coisa, qualquer culto, qualquer coisa que está fora da palavra, por exemplo, sacrifícios. Hoje o nosso Deus não pede sacrifícios para ninguém, nem para o seu povo, que na época era... Por quê? Porque passou a época dos sacrifícios. Jesus, ele veio e ele consumou toda a obra sacrificial. Então o único sacrifício que eu e você devemos participar é acreditando, recebendo a cruz do Calvário, é recebendo a ressurreição de Jesus Cristo em nós, é recebendo o partir do pão e o beber do cálice, lembrando que nós somos agora filhos e filhas de Deus vivo Todo-Poderoso. Então, fora isso, meu irmão, nós não devemos estar absolutamente praticando nada, nenhum rito, sabe? Estamos entrando num período agora onde as pessoas estão fazendo coisas que nem sabem a origem de tudo isso, que é essa questão de estar enfeitando, de estar ajeitando. Irmãos, tudo isso é legal para o comércio, porque o comércio ganha um dinheiro. E eu não sou contra o comércio vender as suas coisas, não. Só que a forma como se faz as coisas, você tem que saber, você tem que procurar entender, o que aquilo significa. Você quer ir morar no céu? Você quer ter uma vida na presença de Deus? Então, meu querido, não tem outro caminho para você a não ser você meditar nessa palavra, entender o que está escrito. Aqui, o cálice da salvação. O cálice que tomamos na ceia do Senhor tipifica a morte de Cristo, o seu sofrimento sacrificial pelos pecados. Pecados de quem? Todos os pecados de todos. E a comunhão do sangue de Cristo refere-se à participação do crente na salvação provida pela morte de Cristo. Então, quando o cálice aqui é o sacrifício, é o derramar do sangue. E quando nós somos participantes de Cristo, nós temos que acreditar nisso. As Escrituras não ensinam que a ceia do Senhor é o pão e o fruto da videira, se transformando realmente no corpo e no sangue de Cristo. Não é que aquilo que nós fazemos se transforma, não. Ali é um símbolo, sabe? Quando eu como do pão e eu bebo do cálice, do suco, ali eu estou representando, estou anunciando que Jesus Cristo morreu para me salvar, e estou anunciando que eu tenho uma aliança com Ele, e estou declarando que eu estou esperando a volta dele. A ceia do Senhor, ela tem essa finalidade, apenas como um ato profético de você fazer parte de um povo que vive com Deus. Aí ele fala do sacrifício aos demônios. A idolatria envolve o culto aos demônios, direta ou indiretamente. Essa associada é a avareza ou cobiça. Esse negócio de culto, de idolatria, está associado o quê? A avareza ou a cobiça. Logo, há poderes demoníacos por trás dessa paixão pelas riquezas, por trás dessas honrarias ou cargos mundanos. Aqui, eu e você que somos participantes da ceia do Senhor, nós devemos compartilhar a redenção de Cristo. Do mesmo modo, participar das festas de idolatrias e compartilhar ou participar com os demônios, isso aqui é um grande erro. Nós não podemos fazer as duas coisas. O que temos que fazer é firmar a nossa fé em Cristo Jesus e nos afastar dessas coisas. Irmãos, nós temos que ler a palavra, orar, pedir discernimento ao Espírito Santo
e Ele vai nos direcionar a fazer a coisa certa. Irmãos, nós vivemos num mundo hoje onde as coisas que fala assim, tudo é normal, você é muito radical. Não. Esse negócio do normal aí, meu irmão, isso aí é uma coisa que está levando muitas pessoas para longe de Cristo. Isso está gerando, sabe o quê? Aquilo que foi predito nas Escrituras, a apostasia. Irmão, você sabe o que é apostasia? Não é a pessoa que vive aí sem ter uma vida com Deus. Não. A apostasia é o crente, o cristão, é aquela pessoa, é o pastor, é o diácono, essa pessoa que tem uma vida, sabe, na presença de Deus. Aí ela chega a um determinado ponto na vida que ela abandona a fé e aí vai seguir o seu próprio curso, o seu próprio caminho. Isso é apostasia. A apostasia acontece dentro da igreja, não é fora da igreja. Porque fora da igreja as pessoas já estão mesmo desligadas de Deus, vivem a sua vida normalmente por aí, mas dentro da igreja. Então o que é que está acontecendo? Está se cumprindo a profecia que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. O que é isso? Muitos cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão sendo enganados. Ele mesmo falou, muitos serão enganados. Então, irmão, nós temos que ter cuidado. Se eu e você somos uma pessoa de Deus, vivemos uma vida com Deus, temos que ter muito cuidado para não ser enganado, para não cairmos na apostasia, para não cairmos na idolatria, para não perder a nossa salvação. Esse negócio de dizer uma vez salvo para sempre, irmão, nós temos que ter cuidado. Por que ele diz que aquele que está em pé tem cuidado para não cair? É porque há a possibilidade de você se desviar do caminho do Senhor. E há a possibilidade. Então, eu e você, nós precisamos estar firmes neste caminho. Vai vir tentação, vai vir luta, vai vir provação, vai. Por quê? Porque nós estamos aqui para isso, para ser provados e aprovados por Deus, para sermos eleitos por Deus. Deus não faz acepção. Mas Ele escolhe aqueles que se envolvem com Ele. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque há uma seleção. Irmão, no céu não vai entrar pecado. No céu não vai participar. O que tinha que acontecer já aconteceu no passado. O trabalho de Cristo na cruz foi gerar homens e mulheres espirituais, nascer de novo. Amém? Meu querido, eu espero que esta palavra alerte você, sabe, a buscar conhecer mais as Escrituras, a orar, a não ficar perdendo tempo com debates, com coisas. Não, venha para as Escrituras, leia, mantenha a sua comunhão com Deus, pregue o Evangelho, evangelize as pessoas, mas não entre em debates. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, e aquele que receber a palavra de Deus será salvo. Aquele que não receber, a própria Escritura disse que por si só, pela própria escolha, já está condenado. Amém? Meu querido, fica na paz, que Deus abençoe você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.